22 da carta do apóstolo São Paulo Romanos. Mas, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como todos já estão aqui, mesmo aqueles que não me acompanhando, nós estamos fazendo um estudo sobre o livro, a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. E dividimos o livro em 5 partes. Nós já abordamos a primeira parte do livro, que trata da condenação. Nós abordamos isso no capítulo 1 até o versículo 3. Depois abordamos a justificação, que é o tema do livro da carta romana, justificação pela fé. Paulo argumenta sobre isso nos capítulos 3 até o capítulo 5. E hoje nós vamos iniciar a terceira parte da divisão do livro de Romanos, que vai do capítulo 6 até o versículo 8, que é a santificação. Glória seja dada no nome de Jesus. A santificação é a condição de uma vida de separação para Deus e de serviço a Ele. Não é somente se separar para Deus, mas também servir a Ele, prestar serviços a Ele. Uma pessoa que verdadeiramente ela tem uma vida de santificação, ela não quer ficar somente adorando, ela não quer somente ficar nos bancos, ela não quer somente ficar ali dando glória a Deus. Não, ela quer servir, ela quer prestar o serviço a Deus. Até porque uma das evidências de quem é salvo é querer trabalhar, é querer proclamar o Evangelho, é querer fazer alguma coisa para o Senhor. Tem aqueles irmãos que eles são muito humildes e dizem: não, eu só quero ficar nos bancos. Eu digo assim: eu sou membro de banco. Não existe membro de banco. Membro de banco é madeira, é parafuso, é moeda, que faz parte do banco ali. Você precisa se desprender e faz parte da sua santificação, servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O apóstolo São Paulo, no capítulo 6, ele vai, ou seja, ele aborda a questão da santificação. E a santificação é abordada do ponto de vista divino e do ponto de vista humano. Que é uma consideração, volta um pouco atrás para se refrigerar dentro daquela vez. Isso aqui eu consertei que tem a garganta dele, mas ele aperta ele, veja a hora de torar minha mão e a ele. Tinha quebrado, troquei, fui trocado, mas está com problema, tem que levar de novo para consertar, certo? Então, se você está aí com calor, vai apertar aquele ali, vai ficar melhor para o som, entendeu? Só falando aqui que eu estou voltando porque realmente o calor está incomodado. Muito bem, mas voltando aqui à nossa questão. Voltando à questão da santificação, a santificação tem que ser vista do ponto de vista divino e tem que ser vista também do ponto de vista humano. Do ponto de vista divino, nós podemos entender o seguinte, que a santificação ela é posicional e ela é instantânea. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu aceito Jesus verdadeiramente em coração, não é somente vir aqui na frente levantar a mão, não. Isso é um processo. A gente já leu aqui o texto
texto de Romanos capítulo 10, ele é de novo, quando a gente falar sobre aceitar Jesus, está falando dentro desses termos, capítulo 10 de Romanos, a gente vai até abordar mais à frente, versículo 10 e 11, ele diz assim: visto que com o coração se crê para justiça e com a boca se faz confissão para salvação, certo? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então está falando aqui dentro desses termos, aquela pessoa que creu mesmo de coração, que confessa a Jesus Cristo, falando disso, uma pessoa que nasceu de novo, certo? Quando essa pessoa se arrepende dos seus pecados e recebe a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, no seu coração, crê isso de coração, ele é santificado. Ou seja, ele agora está numa posição diferente. Antes ele estava no pecado, agora está na posição de estar em Cristo, justificado pela obra redentora de Cristo, e essa santificação é instantânea. A hora que ele recebeu Jesus, se arrependeu verdadeiramente do pecado, ele é santificado. O sangue de Jesus Cristo que purifica de todo o pecado e já dá a ele direito de vida eterna. Se ele morresse naquela hora, ele vai para o céu, não tem problema nenhum. Foi o que aconteceu com o ladrão lá na cruz do Calvário, quando estava junto com Jesus morrendo ali. Ele, na última hora da vida, ele creu, ele se arrependeu, conheceu que Jesus era o Salvador, e aí fez aquele voto ao Senhor. Foi salvo. Ele não precisou viver uma vida de santificação. Ele agora, naquela atitude dele, ele mudou de posição. Antes ele estava no pecado, era ladrão, salteador. Mas agora, quando ele crê em Cristo, ele passou a estar em Cristo. Então a questão de posição, a santificação, ela, no sentido divino, Deus olha para o homem e vê ele santificado. E é instantânea porque é na hora. Ele não tem que fazer mais ali. Com relação à santificação do ponto de vista divino, ela é posicional, porque o indivíduo mudou, estava no pecado, se arrependeu, agora mudou para estar em Cristo. Só é santificado, só qualquer tipo de santificação só pode proceder se começar por aí, tá certo? E é instantâneo porque é na hora, você é santificado imediatamente, amém? Glória a Deus. Para isso nós podemos ler Romanos capítulo 8, versículo de número 1 até esta, e vocês já leram esse versículo, mas é bom lermos para apoiar. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha, para os que estão a posição que você está agora como salvo é em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória seja dada o nome de Jesus para todos sempre. Então, o primeiro tipo de santificação, do ponto de vista divino, é uma mudança de posição. Você era pecador e passa a ser salvo. Antes vivia no pecado, agora vive em Cristo. Poderíamos citar Hebreus 10 e 14. Vamos ler esse texto, Hebreus 10 e 14. Glória a Deus. Aqui está começando a ficar frio. Glória a Deus. 10 e 14 de Hebreus. Está escrito o seguinte: porque com uma só oblação, a oblação é o sacrifício, derramamento de sangue de Cristo, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, quando você recebe Jesus, o sacrifício de Jesus Cristo, ou seja, o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário, lhe santifica, lhe purifica. Isso é santificação instantânea do ponto de vista divino. É o ponto de partida para outro tipo de santificação, que é a santificação do
santificação ela começa com o arrependimento, a lavagem do sangue de Cristo e tal, e ela tem que ser desenvolvida, porque você não vai morrer ali, você vai passar a viver, e agora viver com Cristo, precisa viver uma vida de santificação. Então essa santificação, do ponto de vista humano, tem que ser percebida, porque se o indivíduo disser assim, não, eu sou salvo, pronto, somente isso, mas não tem nenhuma evidência de que ele mostre que foi perdoado, que nova criatura, como as pessoas vão crer? Como as pessoas vão entender que aquela pessoa, ela está vivendo uma vida de santificação? Na primeira carta de Pedro, no capítulo e versículo de número 15, Pedro, ele enfatiza essa questão da santidade do ponto de vista humano, da prática da santidade. Pedro 1 e 15. Primeira carta de Pedro 1 e 15. Diz o seguinte: glória a Deus. Mas agora é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em alguma maneira, o crente que foi santificado mudou de posição, era pecador e agora está em Cristo, ele não pode dizer palavrão, ele não é mais viver em santidade. E alguns crentes ainda dizem uns palavrão feio, eu acho que não é nada demais, mas isso é somente uma pontinha de nada mais se deve. Tem muitos crentes que ainda vivem da mesma maneira como estava no mundo, com relação ao seu corpo, às suas vestes. Olha, eu quero deixar bem claro, a doutrina, tem doutrinas na igreja que é costume apenas, costume. Por exemplo, orar de joelho, é um costume nosso. Não está escrito que orar de joelho, só tem que orar, é um costume, tem que orar de joelho. Não é a doutrina, mas é o costume da gente. Isso, se alguém chegar aqui no culto e sentar ali, ou sentar no banco aí, no momento de oração, e não se ajoelhar, a gente instrui, esse não é um costume nosso. Porém, não é uma doutrina bíblica. A Bíblia não somente orar sem essa lista como se deve orar, certo? Aproveitando aqui a oportunidade, você já viu na Assembleia de Deus algum pastor com barba? Levanta a mão aí. O pastor ou do ministério, olha aqui para eles aqui. Tem alguém barbudo aí? Não tem, porque é um costume nosso. Então não adianta você chegar, não, mas a Bíblia diz que não é doutrina, eu vou, tá certo, você vai ficar aí, no seu lugar. Porque é um costume nosso. Agora, tem coisas que é doutrina. Quando se trata de vestes, aí não é mais costume, é doutrina. Porque tem texto bíblico que ensina como é que nós, homens e mulheres, devemos vestir. Tem sim textos que ensinam. Claro que a mulher tem que ser com pudor, com decência. Aí está colocando a doutrina. É doutrina, não é mais costume. Não foi um costume que a Assembleia de Deus ela adquiriu. Isso é doutrina. Doutrina, certo? Então vamos à frente. Então, a doutrina da santificação, ou seja, a santificação do ponto de vista humano, é a nossa prática diária de vida. Nós não somos perfeitos, podemos errar, irmãos. Ou não podemos? Podemos ou não podemos? Sim. Agora não pode se sentir bem no erro. Não, eu faço. Eu não acho que é nada natural. Então você achar, você não é dirigido pelos seus pensamentos, pelos seus conceitos. Você é dirigido por onde? Pela palavra de Deus. Não importa o que eu acho, o que eu penso, ainda que eu acho que é lógico, que não tem nenhum mal, mas que a Bíblia diz que aquilo ali não é correto, não é, eu tenho que me guiar por ela. Ela é a minha regra de fé para o meu viver diário, é a Bíblia. Ela é quem vai determinar o que é certo e errado, o que eu devo e não devo fazer. Não
sou eu que determino. Não sou eu que dirijo a minha vida. Quem dirige a vida minha e sua é a palavra de Deus. Então não tem essa questionar, não sei o que não. O que é que a palavra diz isso? Então pronto, acabou-se. Porque ela disse que a terra de Deus determinou. Não tem que querer combater, questionar. Não tem. A palavra está dizendo. Então se eu for contra a palavra, a Bíblia diz que ninguém pode encontrar a verdade a não ser pela verdade. Ou seja, concordar com ela. Vamos prosseguir. Então, a santificação do ponto humano, ela é prática e ela é progressiva. Paulo fala disso na carta romana. Ele diz: olha, o bem eu queria fazer, termino não fazendo. E o mal que eu não quero fazer, termino fazendo, praticando. Porque há uma lei, ou seja, uma guerra entre a carne, os meus desejos, e o espírito. E isso vai ter que ser desenvolvido. Eu tenho que ir progredindo na santificação, fazendo com que o espírito sobressaia sobre a carne. Isso é um processo. Isso não é um estalar de dedos, não é uma mágica, é uma coisa de prática diária, de exercício espiritual na nossa vida. E leva tempo, a vida inteira. Enquanto você viver aqui, você vai ter que viver em progressão de santidade. Ela nunca chega a um patamar que tem agora, não precisa mais. Porque quando chegar nesse ponto, você não pode mais ficar aqui. Você pode passar até um tempo, mas chegou naquele ponto, como alguém diz, o fruto está maduro. Mas observando a nossa vida, para chegar à estatura de Cristo, o que é que está faltando? Tanta coisa que a vida inteira nós não conseguiríamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. Se nós confessarmos uma coisa e vivermos outra totalmente diferente, qual é o valor disso para a nossa vida? Qual é a eficácia disso? Qual a relevância que tem? Nenhuma. Toda pessoa está em Cristo, certo? É a santificação posicional. Você está posicionado, está em Cristo, não está mais no pecado. E viver uma vida de santificação, que é uma vida progressiva. Eu me livro do pecado hoje, do pensamento ruim amanhã, do hábito ruim depois, vou lutando, orando, pedindo a graça de Deus e vou caminhando, crescendo em santificação diante do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. A Bíblia, ela nos dá meios, instrumentos de santificação. E o primeiro deles, vai estar na ordem, mas aleatoriamente vamos dizer assim, é a palavra. João capítulo 17, verso 17, Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, um dos meios de santificação é a palavra. Você ora, você lê a palavra, você obedece a palavra, você está se santificando. Se santificar é se separar para Deus, para servir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios 6,11 diz, está escrito, que outro meio de santificação é Espírito Santo. Ele nos santifica. Se eu der voz, ou seja, ouvir a voz do Espírito Santo, se eu realmente obedecer, né? Quantas vezes você não é advertido pelo Espírito Santo para não tomar a decisão, não fazer tal coisa, e a gente às vezes passa por cima e a gente se prejudica, porque o Espírito Santo é nos santifica, é um dos meios de santificação. E o outro é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Então nós temos, esses são os principais, tem outros, mas esses três são eficientes, produzem resultado na vida do crente, quando ele passa a obedecer a palavra, quando ele começa a ouvir o Espírito Santo, quando ele pede, aleluia, o sangue de Jesus Cristo, ele purifica de todo o pecado, que ele marcha nessa caminhada
ele toma esse rumo, ele vai se santificando. Glória seja dada ao nome do Senhor, e Deus se agrada disso. E aí Paulo, ele, no seu desenvolvimento, depois que ele mostra a santificação, ele desenvolve um pensamento interessante, tomando como base o batismo nas águas. Capítulo 6, logo no início, ele trata o texto, sabe? Ele fala com relação ao batismo, dizendo que se nós formos batizados em Cristo, na morte de Cristo, nós vamos ressuscitar também com Ele. O batismo é uma prova de que o crente deve viver uma vida de santificação. Glória seja dada ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele afirma que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E alguém entendeu isso errado. Disse, não vamos pecar, porque quanto mais nós pecarmos, a graça de Deus vai superabundar, vai ser maior do que o pecado na nossa vida. Não foi isso que ele ensinou. E pelas respostas que ele dá com respeito a essa questão do capítulo 6, ele mostra que o batismo é uma identificação. Quando eu me batizo, eu estou dando um atestado de óbito para o pecado. De certo modo, o batismo é um atestado de óbito para o pecado. Porque assim como Cristo morreu, e eu entendo que Jesus morreu, certo? Eu aceito que ele morreu a minha morte. Como assim? Era eu para morrer, era eu que tinha que morrer, pagar o pecado com a morte. Mas como eu não era justo, como você não era justo, a nossa morte seria em vão, porque não havíamos justo sequer, um só que buscasse a Deus e agradasse ao Senhor, para que a sua morte pudesse ser o suficiente para pagar o pecado. Daí a necessidade de Cristo de morrer. E no batismo acontece exatamente, nós nos identificamos. É como se eu estivesse morrendo, certo? Na morte de Cristo, eu estivesse morrendo para o pecado e ressuscitando quando saísse das águas. As águas funcionam como o sepulcro, e como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nós, quando saímos daquelas águas, simbolicamente estamos ressuscitando, dizendo: aqui eu quero começar uma nova vida para Deus, uma vida de santificação, uma vida que agrada a Deus, em novidade de vida diante do Senhor. Por isso, Paulo estava afirmando a necessidade de santificação, viver uma nova vida, ressuscitando, morrendo para o pecado, para o mundo, para a carne, e ressuscitando para viver uma nova vida. Não é mais uma vida no pecado, ou aumentando os pecados, para a graça abundar na minha vida. Pelo contrário, para viver uma nova vida de justiça diante do Senhor. Glória seja dada o nome de Jesus. O batismo é um testemunho público disso, que eu desejo agora viver uma nova vida com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O batismo hoje tem em algumas igrejas várias maneiras de batizar. Uns batizam com aspersão, que é pegar um pouco de água e salpicar em cima da pessoa. Outros por efusão, que é pegar um pouco de água e derramar, derramar água sobre a cabeça da pessoa. E tem um batismo por imersão, que por causa da origem da palavra batismo, significa imergir. Aqui está um copo com água. Se eu quero imergir uma coisa nessa água, eu tenho que colocar ela aqui dentro. Ela tem que afundar para imergir, certo? O submarino, ele é um exemplo disso, certo? Para emergir, ele vai, sobe.
disse que ele pregai o Evangelho a toda criatura, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma ordem, deve ser cumprida, sabe? Depois que ele utilizar o batismo como uma ilustração de que nós devemos viver uma nova vida para Cristo, ele usa outra argumentação, que é a argumentação do mercado do escravo. Certo? Faz a argumentação de dois senhores. Um senhor chamado pecado e outro senhor chamado obediência pela justiça. E quem é empregado, quem é escravo de um patrão, trabalha para receber salário. É verdade que os escravos eles recebiam somente o básico para viver, não tinha salário não. Ele tinha comida, tinha veste e lugar onde morar. Então quem tem um patrão recebe pelo trabalho que presta aquele patrão, recebe o salário. E Paulo ele faz essa comparação muito interessante com relação à santificação. De qual forma? Ele diz que quem tem como Senhor o pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23, quem tem ele como o pecado como seu Senhor, recebe o salário, porque o salário do pecado que serve ao Senhor chamado pecado é a morte. Ele coloca assim: bom, já que vocês entendem que onde abundou a graça, quer dizer, se ele queria dizer isso, onde havia o pecado, superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e vocês estão entendendo que se vem pecando, tem como recompensa a graça superabundar na nossa vida, eu quero mostrar a vocês o seguinte, que essa questão da santificação é como o relacionamento de escravo e patrão. Se vocês obedecerem ao patrão chamado pecado, vocês vão ter como salário a morte, e a morte aqui é a separação de Deus. Mas se vocês obedecerem ao segundo Senhor, que é a obediência pela justiça, vocês vão receber a vida como pagamento, a vida eterna. Versículo 22: mas agora, liberdade do pecado, feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então vale a pena. Agora, dentro dessa questão, nós temos duas tentações que podem levar as pessoas a seguir esse caminho. A primeira é que, se eu sou justificado apenas pela fé, a justiça que é aplicada na minha vida não é a justiça minha, pelas minhas obras, é aplicada pela justiça de Cristo, que foi creditada a mim porque eu creio nele. Quando eu creio nisso e recebo a salvação pela fé, eu não posso viver, não, eu sou salvo pela fé, eu vou viver uma vida relaxada. É a primeira tentação. E tem alguns que creem nisso. Não, nós somos salvos pela graça, não podemos fazer nada para ser salvo, não. E aí é tentado a viver uma vida relaxada espiritualmente, de santificação diante de Deus. E a outra tentação que nós temos é de querer manter, segurar a salvação através das boas obras, fazendo isso ou aquilo, mesmo depois que creio em Jesus como Salvador. Tanto uma coisa como a outra está errada, certo? Para viver uma vida de justiça, de prática de santidade, é preciso primeiro que eu esteja em justiça, ou seja, eu seja justificado pela fé. Se eu não tiver nessa posição de justiça,
dentro de Deus, pelo mérito de Cristo, eu não posso conseguir. Eu não posso. É como se você fosse construir um edifício e não colocasse a base e começasse a levantar as paredes. Ele vai desarmar. Porque para começar a vida de santificação, de obediência a Deus, de obras baseadas na justiça de Cristo, eu tenho que estar posicionado primeiro pela justiça de Deus. Talvez fique um pouco complicado, mas não sei se a gente entende melhor. Eu tenho que ser primeiro justificado. Quando eu sou justificado, eu não mudo de posição. Eu deixo de ser pecador, porque o tema da carta é a justificação pela fé. Se você crê verdadeiramente no sacrifício de Cristo e sabe só Ele, o sacrifício dele, pode pagar o preço e satisfazer a justiça de Deus com relação ao pecado, você aí recebe a vida eterna, recebe a graça de Deus, certo? Pronto. Mas eu não posso ficar só nisso. Eu tenho que partir para a vida de santificação na prática. Tenho que progredir. E essa justiça aqui é a justiça da prática, da santificação. Ela só tem valor se eu primeiro for justificado em Cristo. Porque se eu não for justificado em Cristo, eu posso fazer as melhores obras, mas não vai ter valor nenhum. É interessante a questão da santificação. Tem que ter a base. A base é a justificação pela fé. Depois que eu estou justificado, agora estou em Cristo. Agora, estando em Cristo, aí eu posso viver uma vida de santificação que vai agradar a Deus, as minhas obras, aquilo que eu faço, não para manter a minha salvação, mas porque eu viver uma vida de justiça, de retidão diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um artigo, uma história que ela ilustra muito bem essa questão de viver uma vida de santificação. Diz que o médico, ele tem um cachorro enorme, e ele todos os dias ia passear com aquele cachorro, todos os dias. Só que passeava com ele amarrado na corrente, ele sempre preso aqui na mão dele, ele não desgrudava dele. E aí o cachorro via, outros cachorros queriam partir para cima, os outros cachorros queriam partir para cima do cachorro dele, mas como ele estava ali, o cachorro preso na mão, ele não permitia, ele conduzia o cachorro para onde ele queria. Mas um dia, ele teve uma ideia: eu vou hoje passear com ele, sem a corrente. Não vou botar a corrente na coleira dele, não vou segurar. E assim abriu mão da corrente. E o cachorro saiu, se sentindo livre, correu, foi lá, pulou, foi lá na frente, voltou. Depois de ter brincado, estava se sentindo ali, ele voltou para perto do dono e continuou a caminhar com ele, pertinho dele, sem ir para lugar nenhum. Foi e voltou para casa. Mas sempre desculpe, porque às vezes eu pego assim umas outras exemplos, né? Mas eu acho interessante, porque ilustra bem a questão da nossa santificação. Como assim, pastor? É simples. No mundo tem muitos cachorros. E se a gente pegar essa ilustração, nós vamos ver o seguinte: aquele cachorro tem a liberdade de ir embora e não mais viver com o seu dono, fugir. Viver com os outros cachorros, ter liberdade de fazer o que os outros cachorros fazem. Mas apesar de ele saber que estava livre, ele tomou a decisão correta, usou a lei da liberdade. Para quê? Para servir o seu dono e não servir a outra pessoa. Trazendo para o mundo espiritual, os ímpios, irmãos, eles vivem uma liberdade sem lei. O ímpio, acho que você já ouviu várias vezes, as pessoas que gostam mesmo de pecado, mesmo de desenfreado, eu quero ser crente, eu quero ter liberdade, é livre para pecar.
Tanto é que quando Jesus chegou, a lei, né, era o Velho Testamento, a velha aliança, ficou obsoleta, porque só prendia, não dava liberdade ao homem. Liberdade é tomar a decisão dele, por nova natureza, por querer se sentir bem e obedecer a Deus. O judeu obedecia, mas no rigor da lei, sem liberdade espiritual. Mas todo crente, lavado e purificado no sangue de Jesus Cristo, justificado, ele tem a lei da liberdade. Glória seja dada em nome do Senhor. Ele pode até fazer, mas ele não quer. Ele é como aquele cachorro, ele é livre, ele pode ir para cá, mas ele é o seu Senhor. Aleluia. A sua liberdade é para escolher servir o seu Senhor, sem opressão, sem o peso da lei, sem a mão de ferro. É aquela liberdade de adorar, servir a Deus da beleza da sua santidade. É essa a vida que o Paulo está ensinando para o mundo e para a igreja, para nós, louvado seja Deus. Todo mundo aqui é livre. Se quiser sair daqui agora, beber, fumar, se prostituir, enfim, fazer tudo que não presta, é livre. Mas nós usamos a lei da liberdade que nós temos para servir ao Senhor. Temos liberdade, mas a liberdade que nós usamos é para adorar a Deus, para estar na casa do Senhor, é para fazer sua vontade, é para adorar Ele, para amar Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada no nome de Jesus. Fazer a vontade de Deus, amado, louvado seja Deus, se santificar, mas usando a lei da liberdade de escolha. Você tem escolha, você é livre, mas você decidiu, aleluia, pela lei da liberdade, servir, amar, adorar, aleluia, aleluia, viver junto com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, aleluia, sempre desfrutando da lei da liberdade. Louvado seja Deus, para servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero somente dar alguns lembretes. Amanhã nós temos aula no curso de teologia, às 8 horas da manhã. À noite nós temos culto no bairro da Paraíba e no Monte Santo. Domingo, 9h30 da manhã, escola bíblica dominical. E à noite, culto promovido pelo Departamento de Evangelismo de Missão. Então vamos trazer a nossa oferta missionária, oferecer ao Senhor aqui a nossa oferta missionária, para que os nossos missionários que estão em terras estranhas à nossa possam poder fazer a obra de Deus naquele lugar com liberdade, ter o seu sustento e poder realmente dedicar a sua vida na evangelização. Amém? Nós vamos ficar de pé e desculpe, por favor, quando eu faltei ainda 9 minutos, desculpe, esqueci aqui de um favor. Eu queria que o secretário da igreja lesse essas 2 cartas e depois eu vou pedir a aclamação dos irmãos com relação à leitura dessa carta. Só na igreja do Pai do Senhor. Estamos recebendo 2 cartas, vinda da igreja evangélica pentecostal do Novo de Deus. Saudações do Senhor. Apresentamos a igreja Assembleia de Deus Souza de Campestre. A irmã, começar pela ordem, Raquel Conceição da Silva. Por se achar em plena comunhão com esta igreja, nós a recomendamos para quem se mais em comunhão com o Senhor, como usa fazer os santos. A segunda, também no mesmo teor, apresenta a nossa irmã Ana Luísa Fernandes da Silva. Vem assinado pelo pastor Rinaldo Belisário.
pessoas, né, para o batismo, ou a aclamação quando se trata de outra igreja já é batizada, são as pessoas que são batizadas nas águas aqui, ou seja, membro da igreja, certo? Quem é congregado não pode aclamar ou aceitar, não tem como confirmar, né, a aclamação das pessoas apresentadas, certo? É a questão estatutária, uma invenção minha, mas é só para orientar os irmãos. Então, gostaria de saber se os membros da Igreja Assembleia de Deus de São José do Campeche querem receber as nossas irmãs como membro agora oficialmente da Igreja Assembleia de Deus de São José do Campeche. Por favor, diga um amém. Amém! Pronto, um amém bem forte. E para quem mesmo no meu carne assada hoje, faz um bom tempo, aí foi forte, tá bom? Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Vocês possam se sentir bem no nosso meio. Que o Senhor possa abençoar vocês grandemente. Amém? Glória a Deus. Agora sim, vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Eu vou lembrar aqui. Nosso irmão Gabriel. Então, o Gabriel, ele vai agradecer ao Senhor e o pastor, o irmão Luiz, vai impetrar a bênção apostólica. Saúde com a paz do Senhor. Oremos ao Senhor nosso Deus. Soberano e eterno Deus, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos, Deus, o Teu nome, Senhor, por este momento, por esta oportunidade, e ter cultuado, meu Deus, o Teu nome, Senhor, este momento, meu Deus, que passamos na Tua presença, adorando na beleza da Tua santidade, aprendendo, Senhor, sobre a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, meu Pai, para a santificação, como nesta noite aqui foi ensinado. Meu Pai, nos ajuda a separar, meu Pai, do mundo, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a viver uma vida segundo a Tua santa e bendita palavra. Caminhando, Senhor, meu Deus, os Teus caminhos até a volta do Senhor. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Até aquele momento, Senhor, quando o Senhor voltará, estaremos para sempre com o Senhor. Nos leva para casa, nos dá uma noite reparadora da Tua santa e preciosa presença. Abençoa cada irmão que tem chegado até aqui, Senhor. Essa eu te peço e já te agradeço no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos do Pai do Senhor, curvem as vossas cabeças e receba a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam com toda a igreja, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Eu queria falar com a irmã Luísa e falar